Por exemplo, uma pessoa que trabalha com reposição. O grande problema hoje é que, além delas ter o trabalho delas, elas têm que ter contato com o público. Às vezes o cara trabalha muito bem, mas chega uma pessoa e pergunta onde está a sessão, ele olha para ela e ignora porque ele está ali trabalhado, todo automático. E existe aquelas que tratam as pessoas muito bem, leva a pessoa na sessão, é simpática, mas não abastece a sessão. Para quem trabalha com reposição, me ajuda se eu estiver errado, tá? Vamos dizer algumas características dessa pessoa. Geralmente são pessoas que, dentro do seu ambiente de trabalho, quando aquela mercadoria estiver próxima de acabar, elas vão lá e repõem aquela mercadoria. De forma mais simples possível, correto? Então são pessoas que muitas vezes elas vão estar fazendo trabalhos repetitivos. Geralmente esse tipo de pessoa, ela não precisa estar se articulando com outras pessoas no sentido de estar conversando, tendo que estar batendo papo. Elas têm que estar antenadas às prateleiras, vamos dizer assim, ao ambiente que não está precisando. Então a melhor pessoa para estar nesse tipo de serviço é o estável e o conformista. Você não precisa de um dominante e de um influente para fazer esse trabalho. Aí é quando eu digo que a análise diz que ela ajuda justamente a ver o comportamento. Porque se ele tiver pouco conhecimento, tiver pouca habilidade, mas tiver os comportamentos adequados, ele aprende com muito mais rapidez, ele trabalha muito mais satisfeito e vai dar muito mais resultados para a empresa. Mais uma mentoria 959 ao vivo, quarto episódio. Então vamos embora, tá muito legal. Cada episódio melhor do que o outro. A nossa ideia dessa nossa mentoria ao vivo 959, que é às 9 horas e 59 minutos, é justamente para poder auxiliar não só alunos, mas também pessoas que têm interesse nesse conteúdo de análise comportamental, análise DISC. E a nossa ideia é justamente a gente estar aqui ao vivo para poder mentorar você ao vivo, para que possa tirar suas dúvidas, seja lá qual for, em relação a essa metodologia de análise comportamental. Meu nome é Douglas, né? Eu sou de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, é bem na divisa São Paulo-Mato Grosso. Eu trabalho com aquicultura, né? Também sou funcionário público e minha esposa tem uma empresa de RH. E eu trabalho com programação de alguns testes, porque, por exemplo, diz que a gente tem bastante até no mercado, mas em relação a testes de integridade resiliente, testes de conduta, de desvios, né? Hoje não tem testes específicos. Então eu fiz o primeiro treinamento seu Luiz, foi para isso mesmo. Porque uma vez que a gente está trabalhando com programação, a gente tem que absorver todo o conteúdo e se especializar, né? Está sempre estudando, está sempre pesquisando. Tem que sempre estar estudando. E foi interessante que depois do treinamento do senhor, a gente teve que ajustar um monte de parâmetro, porque o teste, assim, quanto mais se usa, mais vai melhorando. Infelizmente, né, esses testes, principalmente quando se trata de estatística, eu também sou formado em matemática, fiz parte do curso na Universidade Federal e terminei o curso devido ao meu trabalho, que na época eu trabalhava na PepsiCo. Daí eu fui até o terceiro ano na Universidade Federal e terminei a formação na Unopar. Para mim foi um divisor de águas, né? Cada treinamento que a gente faz é muito bom, mas o do senhor, ele abriu bastante minha mente em relação a várias coisas, porque o DISC, ele faz parte disso nosso também, né? Dessa visão que a gente tem. Hoje as empresas procuram muito, na realidade as empresas querem, principalmente a área de atacado, de varejo, mercado, atacadões, eles querem funcionários que não roubem, não desperdicem, etc. E a ideia é identificar isso no começo da contratação. Né? A empresa da minha esposa, ela tem contratos com algumas redes de supermercado e eu ajudo ela. E não dá para acertar sempre, mas quando a gente trabalha legal isso, a gente reduz bastante os erros muito, na contratação. Diminui. A gente fala que quando você aplica a análise DISC no recrutamento e seleção para essa área específica de RH, você consegue diminuir até 80% a chance de você não errar na hora de você contratar, porque você tem mais parâmetros, né, para poder avaliar. E isso associado também a um recrutamento eficiente. Minha esposa, enquanto psicóloga, ela tem alguns insights assim que ela conversa com a pessoa, às vezes a pessoa até a aparência, a pessoa consegue driblando tudo, mas na hora do bate-papo com a psicóloga, as perguntas certas, então a pessoa acaba se entregando, né? E aí encerra o processo seletivo. Eu estava buscando bastante conhecimento nessa área, porque assim, eu enquanto matemático, compartilharam comigo, né, uma fórmula, e a gente estava já pesquisando, porque na nossa região não tem. E o teste de integridade resiliente, hoje as pessoas têm um problema muito grande, principalmente na nossa região, não sei se na sua região é assim, as pessoas querem teste homologado pelo CFP, né, minha esposa enquanto psicóloga eu ajudo ela.
Daí você vai aplicar um teste, cara, que não tem nada a ver com a sua realidade regional, o tipo de pessoa, com o seu público-alvo, com a empresa que você trabalha, e fica uma coisa muito subjetiva. Por máximo que tenha resultado comprovado cientificamente, mas não são específicos, ou seja, ele não é um teste para aquela realidade. Por exemplo, hoje a gente, como empresa, se supermercado a gente tem um tipo de teste, empresa logística, transporte, outro tipo de teste, porque a ideia é se fazer um teste que identifique os desvios que são corriqueiros daquela área. Então, antes, a gente senta com o pessoal, a gente faz pesquisa, analisa todos os problemas que aqui, algumas empresas, por exemplo, têm 20, 30 anos, então no decorrer, quais são os problemas recorrentes, os perfis, né, que a pessoa quer para aquela vaga, e em cima disso a gente ajusta o teste, modifica algumas perguntas para atender aquela demanda. Inicialmente a gente sofreu, isso foi começando no ano passado, né, no começo do ano, a gente teve alguma resistência. Mas depois as pessoas começam a perceber que realmente a devolutiva desse teste específico, ela é muito mais realística, né? E abrange mais, ou seja, chega mais perto do perfil que a empresa quer. Eu queria ver contigo o seguinte, existe hoje, né, fora o NELPIR homologado, testes específicos para a área, né, assim, testes específicos de empresa grande, como a do senhor, né? O senhor disponibilizou, nem tive tempo de usar ainda, nem da análise comportamental. Específico para a área de desvio, no caso, para programas de compliance, desvio de conduta, né? Que analisa a integridade da pessoa e a tendência, ou seja, dela de cometer atos, no caso assim, que não vão de acordo com a cultura da empresa? Olha só, existe sim, exemplo, tem uma associação que ela utiliza os nossos relatórios, tem uma psicóloga organizacional lá, e ela utiliza os testes psicológicos, tá? Por isso que, com os meus alunos, eu digo, gente, não fala teste em relação ao DISC. Eu sei que muitas empresas usam testes e tal, mas o que é que acontece? Quando você fala para outra pessoa que você vai fazer um teste com ela, ela se sente como se fosse meio que uma cobaia. Então existe ainda aquela como é que eu posso falar? Algo na cabeça das pessoas que quando você fala em teste, pensa que está testando ela é um cobaia. Então o que eu falo? Olha, fala questionário, fala avaliação, né? Fala assessment, se for o caso. Vou te enviar um questionário de perfil comportamental para que você possa se conhecer melhor. Até para não misturar. Por quê? Existem os testes da psicologia, né, que faz parte do Conselho Regional de Psicologia, que a grande maioria deles são testes internacionais. Né? Por isso que você falou que às vezes são testes, como são testes de formas mundiais, tem toda uma ciência por trás. Quando chega para aqui, para o Brasil, ele chega com a mentalidade mundial. Então, às vezes, por isso que você falou que às vezes tem alguns testes que ele não se adequa tanto à sua região ou àquilo que você está fazendo. Mas existem vários e vários testes. Mas o teste psicológico do Conselho Regional de Psicologia, CRP, ele consegue identificar se você tem traços no sentido que você está buscando. É uma coisa que eu sempre falo. Você não pode pegar a metodologia DISC e você simplesmente usar ela e ela ser a única que vai ser a resolução para você demitir ou admitir uma pessoa. Ela é um complemento. Ela é um complemento. Então você não pode chegar com a metodologia DISC e dizer assim, olha, Douglas, tu não serve para esse cargo porque eu disse que disse isso, isso e isso. Ou seja, não é simplesmente a sua forma de agir, a sua forma de pensar que vai determinar isso, mas tem todo um contexto. Mas o teste psicológico, exemplo, nessa associação, que é a SIC, quando ela faz e o cliente autoriza, ela usa o teste psicológico junto com o DISC. E os dois, ela completa mais preciso a informação. Porque o DISC ele não vai mensurar realmente se você tem alguma patologia para fazer algo, se você é um serial killer, não faz isso. O DISC ele mede apenas sua forma de pensar, sua forma de agir, baseado nas suas habilidades, nas suas competências, de acordo com as suas características positivas e negativas. Mas ela não diz se você é bom ou se você é mau. Aqui, seu Luiz, o pessoal tem uma... Todos os psicólogos têm medo de trabalhar com a maioria, com compliance, com esses tipos de teste, entendeu? Que por exemplo, na realidade, que identifica esses tipos de desvio, né? A gente criou
sistema de planilha, as fórmulas, tem as perguntas e tem até os gráficos. Na realidade, é o que a gente deixa claro, não quer dizer que a pessoa vai ou não vai fazer, quer dizer que a pessoa tem uma forte tendência a se comportar dessa forma. Mas na nossa região, por exemplo, o pessoal tem medo de aplicar até o NeoPR. O pessoal tem medo de aplicar isso. Aqui na nossa região, eles são assim. O pessoal fala assim, Luiz, existe perfil ruim? Existe disque ruim? Algum perfil ruim? Eu digo, olha, todos os perfis, eles são bons. O que pode acontecer é alguns desajustes em alguns perfis. Exemplo, de uma escala de 0 a 100%, vamos dizer que a dominância, ela está lá com, um exemplo, 95%, 98%, ela está acima de 85%. E os outros três fatores, a estabilidade, a influência e a conformidade, ela está abaixo de 50%. Quando acontece isso, essa pessoa ela demonstra para a sociedade, eu até falo isso no primeiro dia de aula da formação gratuita. Quando acontece isso, ela demonstra para as outras pessoas o quanto você tem de altas características em cima daquele fator. Exemplo, se você é uma pessoa muito dominante, se você tem um perfil mais dominante, como eu dei aqui como exemplo, mostra que você é uma pessoa muito tirana, muito aguerrida, muito rápida, muito, às vezes não mede as consequências, fala o que pensa, não está preocupado com o que o outro acha, é muito ditador. Então, quando acontece isso, dependendo do ambiente onde você está, isso termina às vezes te atrapalhando. E é quando a gente fala alguns desajustes do comportamento. Tá? Isso às vezes pode acontecer. E aí você consegue já identificar alguns traços. Ou seja, para você ter ideia, uma pessoa que ela tem uma dominância com 95% e os outros três fatores abaixo de 50%, é aquele tipo de pessoa que ela pode, dentro do comportamento dela, simplesmente pegar aquela carteira que caiu no chão, pegar ela, botar no bolso e ir embora. Ela não está nem aí, preocupado o que é que o outro acha, o que é que o outro pensa. Entendeu? Porque ela é muito pata na caveira, vamos dizer assim, na maneira de falar. Entendeu? Então, existem alguns desajustes. Exemplo, o influente. O influente, quando ele está acima de 85% e os outros três abaixo de 50%, ele fala pelos cotovelos. Ele fala, abre a boca, ele não mede as consequências das palavras que ele está falando. Ele, às vezes, promete muitas coisas e não consegue cumprir nada. Ou seja, é muito inconsequente. Já olhando para a estabilidade, que é o terceiro mais alto, quer dizer, que é o terceiro, se a gente olha ele acima de 85% e os outros três abaixo de 50%, mostra que é uma pessoa muito melosa. Pessoa muito, ai meu bem, meu amor, eu te amo. Que é muito pegajoso. Você quer arrumar aí, peraí, eu não aguento mais. Já a conformidade, quando ela está no desajuste, que é acima de 85%, e os outros três abaixo de 50%, são aquelas pessoas que é muito perfeccionista. Perfeccionista ao extremo. Se tiver uma poeirinha aqui, ela é capaz de doidar. E não tem meio termo com ela. É muito justa no que ela faz. Mas, assim, tudo sempre no exagero. Entendeu? Então, existem algumas situações que você tem alguns traços que pode te auxiliar. Entendeu? Nesse sentido. Mas uma coisa muito simples também de você identificar eu preciso de uma pessoa para ser... Me diz o nome de um cargo aí lá que vocês precisam. Me diz uma... Por exemplo, uma pessoa que trabalha com reposição. O grande problema hoje é que, além delas ter o trabalho delas, elas têm que ter contato com o público. Às vezes o cara trabalha muito bem, mas chega uma pessoa e pergunta onde está a sessão, ele olha para ela e ignora porque ele está ali trabalhado, todo automático. E existe aquelas que tratam as pessoas muito bem, leva a pessoa na sessão, é simpática, mas não abastece a sessão. Vamos lá, então vamos ver reposição. Para quem trabalha com reposição, me ajude se eu estiver errado, tá? Vamos dizer algumas características dessa pessoa. Geralmente são pessoas que, dentro do seu ambiente de trabalho, quando aquela mercadoria estiver próxima de acabar, elas vão lá e repõem aquela mercadoria. De forma mais simples possível, correto? Então, são pessoas que, muitas vezes, elas vão estar fazendo trabalhos repetitivos. Concorda? Uhum. Ok? Concordo. Beleza. Geralmente, esse tipo de pessoa, ela não precisa estar se articulando com outras pessoas no sentido de estar conversando, tendo que estar batendo papo. Elas têm que estar antenadas às prateleiras, vamos dizer assim, ao ambiente que não está precisando. Então, a melhor pessoa para estar nesse tipo de serviço é o estável e o conformista. Você não precisa de um dominante e de um influente para fazer esse trabalho.
O problema muitas vezes é que às vezes o recrutador, quem está lá no RH, por não saber dessa informação, ele às vezes vai lá, muitas vezes, por a experiência que ele tem, que a pessoa, que o colaborador tem, e o quanto de conhecimento ele tem naquela área. Olha, eu já trabalhei na área de estoque, já trabalhei na área de reposição durante 2 anos em determinada empresa. Aí quando você vai ver o DISC dele, diz que ele é dominante e influente. Ele vai até se sair bem nos primeiros meses, mas daqui a pouco ele vai ter alguns conflitos. Aí você pode perguntar, Luiz, mas ele não tem conhecimento e tem habilidade? Sim. Mas, se a gente for olhar por esse ângulo, quantos bons profissionais estão no mercado aí desempregado procurando emprego? Então, não é simplesmente você ser bom profissional que você vai garantir um bom emprego. Você precisa ter o quê? As competências necessárias para estar naquele emprego. É o velho modelo chá para quem é da área de administração. Conhecimento, habilidade e atitude. Geralmente, quem trabalha com recrutamento e seleção, uma boa parte, eles contratam pelo conhecimento e habilidade que a pessoa tem. Mas eles não analisam os comportamentos. Porque muitas vezes, para avaliar comportamentos, precisam de avaliações, precisam de testes, precisam de assessment, precisam de um pouco mais de trabalho em grupo, muitas vezes. Então, eles vão lá pelo conhecimento e habilidade para ganhar tempo. Aí é quando eu digo que a análise diz que ela ajuda justamente a ver o comportamento. Que se ele tiver pouco conhecimento, tiver pouca habilidade, mas tiver os comportamentos adequados, ele aprende com muito mais rapidez, ele trabalha muito mais satisfeito e vai dar muito mais resultados para a empresa. Sou Ana Aline, sou do Rio de Janeiro, trabalho na área financeira, administrativa de uma empresa de comércio exterior. Só que eu sempre gostei dessa parte de comportamental, mas não é o meu foco no ambiente de trabalho. Na verdade, eu sempre quis ser psicóloga, minha formação, eu queria desde o início ser psicóloga, mas acabei entrando na administração porque no meu primeiro emprego, meu chefe falou que psicologia não era profissão. Aí meio que fui levada para a administração e sempre caí no campo financeiro. Nunca foi meu objetivo, mas eu sempre estava sendo levada para a área financeira. Nunca para a área de pessoal comportamental. Mas eu, período de pandemia, minha amiga me indicou você, faz um curso com o Luiz, que você vai gostar. Fiz o curso e gostei. E eu fico fazendo os testes da análise comportamental com os meus amigos. Ainda não vendi nenhum. E meu foco era assim, vender o relatório. Não queria fazer devolutiva justamente porque eu vejo que eu não tenho, eu achava, né? Não posso fazer isso que joga pro universo, né? Que não era o meu perfil, esse negócio de fazer devolutiva, falar da vida da pessoa, essas coisas assim. Eu queria só focar na venda do relatório. Mas acabou que treinando com os meus amigos, eu faço devolutiva com eles e eles sempre adoram. Aí ficam falando, nossa, esse relatório é macumba, você tá falando tudo que existe. É isso mesmo, você tá lendo a minha alma. Eu falei assim, pô, legal, acho que eu tenho um jeito, eu vou fazer também. Eu escuto isso todo dia. Mas assim, eu tô cheia de ideias, mas todas no papel. Eu não consigo ainda botar em prática. Por exemplo, abro o Instagram para a parte de análise de comportamento. Eu tenho uma empresa, mas a minha empresa, porque eu trabalho, nessa empresa que eu trabalho, eu sou PJ. Aí eu falei assim, vou abrir um Instagram da minha empresa falando de análise comportamental. Aí, tudo no papel anotado. Abri Instagram, postagem tanta, vou falar sobre isso, mas tá tudo no papel. Eu não consigo, jogar. Vamos agora vai. Não consigo. Ok, primeira coisa que já dá de indício para mim, você falando isso, tá? Que você tem um perfil influente. E meu perfil deu estabilidade. Estabilidade. Caramba, você lembra o percentual da estabilidade? 80%. Não, 79%. Deu 79% de estabilidade. E 50% de influente. 50% de influente. Até comeu. E de onde vem essa... então vem do medo. Vem do medo de não conseguir, será? Deve ser. Eu vi um post seu no Instagram falando justamente que isso que você falou, assim, eu não tinha esse negócio de falar em público, eu tinha medo, e quando eu fiz a análise do influente, eu falei assim, meio que me senti assim, porque eu acho que eu não tenho esse negócio de falar em público, faculdade, apresentação, morria de medo, mas quando eu era obrigada a fazer, eu fazia. Geralmente, quando você tem muitas ideias e você não sabe por onde começar, geralmente o influente que tem esse tipo de comportamento. O estável, geralmente ele é mais seguro na dele. Ou seja, ele meio que não arrisca tanto. Uhum. Ele fica mais na retaguarda. Ou seja, fazer isso que você está fazendo aqui agora, para um estável, é mesmo que está matando ele. Ele é de bastidores. Né? Ele prefere ajudar tudo isso aqui a acontecer. Mas ele prefere não estar aqui aparecendo.
não é porque ele não sabe, não é porque ele não consegue, não é nada disso. É porque para ele, aparições, estar na frente do público, para ele aqui não faz, vamos dizer assim, que ele bateu o coração dele. Uhum. Nada de errado com isso, tem nada errado com isso. Mas geralmente ele sabe que assim, já um influente, ele gosta de aparecer, ele gosta de ter novas ideias, ele gosta de novos horizontes, ele gosta de estar mudando, tá? E então, por isso que eu perguntei, você deve ser um influente que tem essa facilidade de acontecer Não isso. deu estabilidade com influência, até que ele aqui, 50% de influência, mas deu estabilidade maior. Aí por isso que eu falo, eu sou a bananinha, gente, perfil comportamental banana, porque a estabilidade muito alta é banana, a galera monta mesmo. Mas assim, eu gosto de participar, mas eu não gosto, mas acho que é isso que você falou, é o medo. É o medo de reprovação, o medo da opinião de terceiros, é total. Medo de não dar certo. Porque olha só, uma coisa que eu sempre falo, né, para o analista, eu digo, olha, faz primeiro com os teus amigos, faz primeiro com as pessoas que você conhece. Para quê? Para você praticar. Né? Dá um relatório gratuito básico. Para quê? Para as pessoas possam realmente, para que você possa praticar. Quanto mais você pratica, mais você aprende. Mas um ponto fundamental que vai te ajudar a você saber exatamente por onde começar é você escolher qual público você quer atender. Então, já tem uma lista de públicos. Eu iniciei assim, no colégio do meu filho tem várias pessoas que estão se formando e eu percebi que sempre tinha uma dúvida na saída do colégio. O que você vai fazer? Eu falei assim, opa, tem um nicho aqui. Vou falar depois com a diretoria da escola, ver se eu consigo aplicar isso aqui para a escola. Aí tá parado no papel. É um nicho muito bom. Mas tá parado aqui no papel. Aí eu pensei o seguinte, mulheres, crise dos 40, porque eu tenho 41 e eu passei pela crise dos 40. Eu falei assim, nossa, essa análise comportamental me ajudou muitíssimo no momento da transição do 39 para o 40. Eu falei assim, poxa, também pode ser focado em mulheres, porque a fase de autoconhecimento é muito importante para você saber direcionar os seus projetos. E eu estava nessa fase de, chegou aos 40, nada fiz, não tenho nada concreto, nada finalizado, e o autoconhecimento através da análise científica me ajudou bastante nisso. Eu falei assim, você me ajudou, vai ajudar outras mulheres. Aí eu pensei em focar nicho, mulheres acima dos 40, ou próximas 40, da crise dos 40. Eu pensei também nisso. E outra, não, vou vender só o relatório para as empresas, não quero saber de devolutiva, não tem esse perfil. Mas aí meus amigos dizem, todos eles que eu fiz disseram o contrário. Ana, você tá ótima, por favor, me critica, não é porque você é meu amigo que você vai me elogiar. Fala alguma coisa que eu possa melhorar. Não, tá ótimo. Aí eu fiquei realmente nesse looping de dúvidas. Tranquilo. Então vamos lá. Exemplo, nesse nicho de mulheres também é muito bom, porque você vivenciou o nicho. Ou seja, você vivenciou aquilo, você passou por aquilo. Isso ajuda muito a mostrar que você tem experiência, tem expertise sobre aquilo que você está falando. Exemplo, até anotei aqui, ó. Mulher, como se conhecer a partir dos 40? Ótimo. Uma chamada que, como assim? Sei lá, eu tenho 37 anos, eu tenho 35, tenho 38, tenho 39, já tenho 40, tenho 40. Como assim me conhecer a partir dos 40? Se existe aí algo que acontece nessa fase que você conhece, ninguém melhor do que você para falar sobre isso do que você vivenciou. Aí eu falo para você, Luiz, era um nicho legal, eu me identificava nesse nicho. Né? Mulher falando para mulher, fica até mais fácil, tranquilo. Você tem filhos? Tenho. Pronto. 9 anos. Mais uma experiência, ou seja, também tem filho. Né? Trabalha, ou seja, é casada? Não, solteira. Solteira. Pronto, ou seja, olha, como você, mulher com 40 anos, trabalhando, mãe e solteira. Então, o que acontece? Quando você escolhe o nicho que você quer atuar, o meu nicho é esse aqui. Você esquece todos os outros. Não estou dizendo que não possa vir uma coisa ou outra para você. Mas quando você foca nisso, você toma uma decisão. A partir de hoje, o meu foco, em termos de análise comportamental, é atender públicos que sejam mulheres próximos dos 40 anos ou um pouco mais de 40 anos, né? Que elas queiram se conhecer melhor. Ou algum outro nome que você acredita que se encaixa. Primeira coisa que você tem que fazer, identificar qual é o sonho dessas mulheres, quais são os objetivos que elas têm, aonde elas querem chegar. Tá?
aonde elas querem chegar. Quando você sabe disso, você sabe o destino que elas querem. Aí você pode pegar, vamos dizer, eu vou pegar 5 amigas, 10 amigas que tem dessa faixa etária e perguntar para elas o que elas querem para a vida delas pelos próximos, vamos ver, pelos próximos 5 anos, pelos próximos 3 anos. Para você descobrir o destino delas. Ou você mesma pode começar com você, tá? Qual o destino que você acredita que você quer chegar, aonde você quer chegar, quais os seus objetivos para os próximos anos, para 2021, 2022, 2023, né? O que você almeja, tá? Porque geralmente vai existir semelhanças com outras mulheres também. E quando você encontra essas semelhanças, aí vem a terceira parte. A primeira parte você já tem que decidir onde você quer atuar. Segunda parte, qual é o sonho dessas pessoas? Qual é o desejo dessas pessoas? Essa é a segunda parte. Okay? O veículo que elas precisam, que é a ferramenta que você vai usar, você já tem, que é a análise física. Porém, você não vai falar para elas que você tem uma análise física para passar para elas. Você vai passar o quê? O destino. Olha, eu te ajudo. Vamos dizer que o destino dela seja subir na carreira ou melhorar na carreira profissional. Então, eu ajudo você, após os 40 anos de idade, ou você que tem 40 anos de idade, a você melhorar a sua carreira profissional. A você ser uma mulher mais empoderada, a você ser uma mãe mais presente com o seu filho. Tá? Então, quando você fala a linguagem que ela quer ouvir, esse é o destino. E aí você vai entregar para ela o quê? A ferramenta. Que essa ferramenta seja o que você precisa para dar a devolutiva para ela, para falar para ela quais são os pontos fortes que ela tem, que ajuda ela a alcançar esse objetivo dela, e quais são os pontos de melhorias que ela tem os pontos negativos, né, vamos dizer assim, que ela tem, que pode atrapalhar até alcançar esse objetivo. Isso aí. E aí você começa a pegar as ideias que você tem, e você começa a focar em gerar conteúdo nas suas redes sociais, voltado para os problemas que essas mulheres têm. Ou seja, as dores que elas têm. Porque quando você faz isso, e você cria, seja um banner, seja um vídeo, seja uma live como essa, onde você convida uma mãe, uma mulher que é solteira, que trabalha, para ela chegar contigo e falar, e aí, olha só, vamos falar aqui 5 coisas, 5 dificuldades que a gente, como mãe, a gente que é empresária também, a gente encontra no nosso dia a dia. Primeira, além de ser mãe, ser empresária, trabalhar, como também se dedicar o tempo para a gente, mulher. O que é que a gente faz hoje para isso? Ou o que a gente deveria fazer que a gente não está conseguindo fazer? E como a gente pode fazer a partir de agora? Ou seja, você começa a dar dicas e conversar com outras pessoas sobre esse assunto. Tá ótimo. Quanto mais você estuda, quanto mais você pesquisa, quanto mais você faz isso, mais você aprende. Entendi. Então, você está falando, passo... tá vindo um monte de coisa aqui na minha cabeça. Opa, isso aqui... Eu sei. Por isso que eu falei, de 450 isso aí vai bombar, tá? Porque se você chegar para assim, olha, mulheres, eu tenho uma ferramenta de análise disso que vai te ajudar a realizar seu sonho. A mulher, ferramenta de quê? Análise disso, sem nem o que é isso. Então ela trava na mente dela. Por quê? Os primeiros momentos que você começa a falar com outra pessoa sobre um determinado assunto, quando você fala o que você vai fazer, como você vai fazer, as pessoas não dão tanta atenção. E é que eu falo do círculo de ouro. O círculo do ouro, o que é isso? Muitas pessoas, quando elas falam o que vai fazer e como vai fazer, a probabilidade de outras pessoas ser chamadas a atenção delas é muito pequena. Mas quando você fala com as pessoas por que você faz o que você faz, isso gera um ativo muito maior. Se eu chego para você e falo o seguinte, olha, eu quero te apresentar, tá, algo que para mim foi algo que aconteceu recentemente. Eu agora estou na fase dos 40 anos, assim como você também está. E aconteceu algo para mim transformador, que hoje eu consigo me enxergar outra mulher. Eu consigo me enxergar como uma pessoa mais empoderada, uma pessoa que hoje eu sei realmente quem eu sou. E sabendo disso, eu quero contribuir com outras pessoas e eu identifico que você pode ser uma dessas pessoas que eu possa contribuir. Quando tu fala isso, a pessoa vai dizer, caramba, como assim? Já se identifica. Entendeu? Você falou por quê. Você não falou o que era. Então, simplesmente você inverte esse processo.
Em vez de você falar o que é análise de risco, como a análise de risco é aplicada, você fala o porquê você está fazendo o que está fazendo aí hoje.